Sejam muito bem-vindos, meus amigos, eu sou o Rodrigo da Artificial Beyond e hoje vemos como pintar uma malha na Unreal Engine. Utilizando o chamado Vertex Paint, podemos pintar uma malha diretamente dentro da engine. Essa pintura pode ir de algo simples como pintar gradientes entre duas cores sólidas, até misturar materiais muito mais complexos, contando com Normal Maps, Ambient Occlusion e muito mais. Mas não se assuste, o conceito em si é muito simples e para garantir o bom entendimento faremos não um, mas dois materiais hoje. O primeiro é o mais simples possível, mas vamos ver todos os conceitos necessários para entender o processo. No segundo vemos como aplicar esse processo para qualquer material. Como exemplo, criamos esse segundo material para funcionar com a biblioteca do Megascans. Então se inscreve no canal para estar sempre por dentro dos lançamentos. Vamos então criar o nosso material clicando com o botão direito, indo até Material. Vamos dar um nome para ele, eu vou chamar de Pintar Malha, _M. Vamos abrir ele, e esse material eu vou fazer a pintura entre duas cores sólidas diferentes. Então vamos adicionar as cores sólidas aqui. Eu só seguro o 3 no teclado e aperto com o botão esquerdo e vão aparecer aí esses dois nós que me permitem setar as cores. Eu vou escolher, sei lá, um vermelho aí para a primeira cor e um azul para a segunda. Muito bem. O gradiente entre essas duas cores vai ser governado pelo nó chamado Linear Interpolation. Linear Interpolate. Um dos materiais vai ser conectado ao A, o segundo material é conectado ao B, e o resultado dessa interpolação vai entrar na Base Color, porque aqui eu estou fazendo o blending entre essas duas cores. E agora o grande pulo do gato é o Alpha, que é o que diz o quanto de cada material tem em cada lugar da malha, e isso é feito por um nó especial chamado Vertex Color. E eu conecto ele aqui ao Alpha, e é muito importante porque é ele que vai pegar as informações da engine e entregar para o Linear Interpolation para que a engine saiba o quanto de cada material e aonde cada material está colocado na sua malha. E o conceito básico é só esse. Vamos ver como aplicar esse material a uma malha e pintar ela então. Eu vou salvar. Vamos vir para o Third Person Map e eu vou adicionar aqui uma esfera, por exemplo. Essa esfera, com ela selecionada, eu vou vir aqui em Details. E você vai ver que eu posso mudar o material dela. Eu vou adicionar aqui o material que eu acabei de criar, que se chama Pintar Malha. A princípio ela está aparecendo com uma cor sólida. Para poder fazer a pintura efetivamente, eu vou vir aqui em Select Mode e vou trocar para o Mesh Paint. E agora eu vou selecionar o pincel. E se eu me aproximar aqui, você pode ver o pincel aí já aparecendo. Se eu clicar com o botão esquerdo, a princípio nada está acontecendo, porque ela está com a cor básica selecionada. Se eu apertar o Shift, você vai ver que eu consigo começar a fazer a pintura. Eu posso inverter o significado do Shift e do pincel direto, clicando aqui no Swap. Vai ver que ele vai trocar a posição do preto e do branco. E agora, se eu clicar direto aqui, eu não preciso mais apertar o Shift para poder fazer a pintura. E eu tenho acesso aqui a uma série de parâmetros para esse pincel. Por exemplo, o tamanho do pincel. Posso aumentar para poder cobrir uma área maior. Eu posso aumentar a força do pincel. Eu posso variar o fall off do pincel. O que ele está fazendo aqui? Basicamente, eu estou pintando essa bola com um gradiente de cinza entre preto e branco. Usando essas cores aqui da pintura, ele pega essa informação de preto e branco e, através do nó Vertex Color, ele diz o quanto de preto e branco tem em cada posição. E isso é interpretado pelo Alpha, e assim ele sabe aonde ele substitui do vermelho e aonde ele substitui do azul. E é isso, o conceito é extremamente simples. Vamos agora ver como a gente pode expandir isso daqui para um material super complexo. Eu baixei essa lápide aqui direto do Megascans. Você pode repetir esse processo usando qualquer malha que você baixe da internet. O processo vai ser exatamente o mesmo. Mas o Megascans tem uma grande biblioteca de assets, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o Megascans em mais detalhes. Então vamos lá, eu vim aqui onde está salvo a malha e eu vou criar uma cópia dela só para poder fazer de forma mais organizada. Mas se você quiser fazer direto dentro da pasta onde está baixado o seu asset, fique à vontade. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, Duplicate, vou manter esse nome 2 mesmo. E vou mandar ele lá para a pasta onde eu estou organizando o tutorial. Eu vou trazer essa lápide aqui para dentro do mapa. E eu preciso agora ter acesso ao material que foi usado originalmente nela. Com ela selecionada aqui no editor, eu posso vir aqui em Details, Materials. E se eu clicar aqui nessa pastinha com a lupa,
ela vai voltar direto aqui aonde estava salvo o material. Se eu clicar aqui nesse material, eu vou ver que isso aqui é uma Material Instance. É um material que usa como referência um material base. A gente precisa ir no material base, porque é o material base que a gente precisa alterar. Com esse Material Instance aberto, eu vou navegar aqui até o final dele e em General eu vou achar o Parent. E aí eu consigo, de novo, clicando na pastinha com a lupa, ter acesso ao material original. Talvez você já tenha esse material original aí diretamente, dependendo do asset que você estiver usando. Como é que você sabe se é o material original? Na hora que você clicar, ele vai abrir esse editor gráfico aqui. Eu posso fechar aquele Material Instance, eu não vou usar, e eu vou fechar aqui o material também. Também por questão de organização, eu vou fazer uma cópia desse material aqui e vou mandar ele para a pasta do tutorial. Uma coisa legal é que esse material default aqui do Megascans, ele é usado para a grande maioria dos itens do Megascans. Então, uma vez que você fez isso, você pode simplesmente gerar vários Material Instances e ele vai funcionar para basicamente qualquer asset que você baixe lá no Megascans. Então, seguindo esse tutorial, você não vai nem precisar fazer isso de novo para os assets do Megascans. Vamos abrir esse material que a gente duplicou. Bom, olhando aqui o material, a gente precisa pensar em como reproduzir aquilo que a gente fez para o material simples para cá. O que a gente tinha? A gente tinha uma cópia de cada tipo dessas texturas que era linearmente interpolada e entregue como resultado final. Então, o resultado final do albedo está sendo entregue aqui nesse nó aqui de Object Adjustments. Então, a gente, ao invés de entregar o albedo original, a gente vai entregar o albedo depois de ter sido linearmente interpolado. E eu vou reproduzir isso para cada um desses nós. Assim, quando ele fizer a interpolação, ele vai interpolar todas as propriedades do material, e não apenas uma delas. Eu vou fazer aqui um Ctrl+C, Ctrl+V, e vou copiar todas essas texturas. Para cada um deles, eu vou gerar um Linear Interpolate, e vou interpolar com a textura copiada. E essa interpolação, eu vou substituir aqui na entrega. Tome cuidado, porque em alguns casos, como é o caso dos materiais aqui do Megascan, ele não está puxando direto do RGB. Veja que aqui do Metanas ele puxa do R e aqui do DR ele puxa do G. Você precisa fazer exatamente a mesma coisa no material que você está duplicando. Falta agora apenas entregar o alpha através do Vertex Color. Agora falta apenas uma coisa, veja que cada uma dessas texturas é um parâmetro que, quando isso virar uma Material Instance, pode ser indicado diretamente. Nesse momento, o que a gente precisa fazer, na verdade, é mudar o nome do parâmetro, e aí, ao invés de considerar apenas um parâmetro, ele vai considerar como dois parâmetros. Eu vou chamar toda essa coluna aqui de Albedo 2, Metalness 2, DR2 e Normal 2. Agora eu posso salvar e está tudo pronto. Vamos criar agora, então, uma Material Instance a partir desse material, e é um Material Instance que vai ser usado especificamente com o Gravestone. E aí, se você tiver outros assets, basta você criar uma nova Material Instance e aplicar as texturas corretas. Vamos abrir aqui o Material Instance e veja aqui que aqui em Texture Maps a gente tem Albedo, Albedo 2, Metalness, Metalness 2, Normal, Normal 2 e assim por diante, e a gente só precisa indicar as texturas corretas. Eu vou voltar lá na pasta onde estava o Gravestone, porque é lá que estão os materiais desse Gravestone, e aqui eu tenho o albedo, o normal map e o DR. E aí é só eu habilitar quais desses parâmetros eu vou usar. Veja que eu não tenho um metalness naquela lista, então eu vou deixar ele desabilitado. Vou arrastar para o local correto. Muito bem. Basta agora adicionar o segundo material. Para isso eu vou navegar até os surfaces que eu baixei também do Megascans. Vou vir aqui em Moss Stone, que foi o que eu escolhi. Eu tenho aqui um albedo, eu vou substituir em albedo 2. Eu tenho um mapa de normal, normal 2, e eu tenho um DR, DR2. Vou salvar. Agora eu vou aplicar esse material, vou voltar lá na pasta onde criei esse Material Instance. Com ele selecionado e com a lápide selecionada, eu posso vir aqui em Details e apertar essa seta. Então ele vai pegar o asset selecionado diretamente do Content Browser e vai aplicar. Veja que ela ficou aí toda verde. Se eu vier aqui em Select Mode, Mesh Paint, Paint, eu posso pegar aqui o pincel e vir pintando aqui a textura que eu quero. Veja aí como já dá um ar diferente só de ter uma segunda textura. Posso, por exemplo, diminuir aqui o tamanho do pincel e aplicar nos lugares onde teria uma acumulação de umidade, por exemplo, seria onde teria uma quantidade maior de musgo. Você pode usar esses conceitos para tornar qualquer material apto ao Vertex Painting. Basta seguir a sequência com o Linear Interpolation para cada parâmetro do material. Um grande abraço e até mais!